Bandido bom é bandido morto. Para acabar com a intolerância religiosa, as desavenças entre religiões, uma boa solução seria proibir todas as manifestações religiosas no Brasil. Toda pessoa que abusar sexualmente de outra, seja de criança, maior ou menor, mulher, homem, devia sofrer castração química. Todas essas questões que eu coloquei aqui, e que para mim soam absurdas, já foram colocadas em algum momento como solução para resolver problemas do Brasil na prova de redação do Enem, você sabia? Pois é, eu queria discutir rapidamente aqui exatamente essa questão dos direitos humanos, né? Mais especificamente dos direitos humanos aplicados à prova do Enem. Eu não sei se você sabe, na semana passada, a Justiça Federal acolheu um pedido da Associação Escola Sem Partido e a partir de agora, desse próximo Enem, a prova de redação vai ser realizada agora no próximo domingo, vai ser proibido dar zero, eliminar a redação que ferir os direitos humanos. Isso é uma regra antiga que o Enem tem, desde que ele foi criado, a redação do Enem, o aluno não pode ferir os direitos humanos, né? Não pode contrariar os direitos humanos. Então, a partir de agora, por conta de uma reivindicação da Associação Escola Sem Partido, em nome da livre expressão, a Justiça acolheu parcialmente o pedido dessa associação e quem fizer uma redação contrariando os direitos humanos, indo contra o que pregam os direitos humanos, não vai mais poder ter a redação eliminada de cara. Porque essa redação antes não era sequer corrigida. Está contra os direitos humanos, não vai ser corrigida, é zero, pronto. Assim como leva a zero a redação que tiver menos de 7 linhas, assim como leva a zero a redação que fugir ao tema, o tema é para falar sobre um assunto, a pessoa fala de outro, é zero, também não é corrigida, mas a partir de agora, quem ferir os direitos humanos não vai mais poder ser eliminado e levar zero. O que você acha disso? Eu queria conversar um pouco sobre essa questão. Os direitos humanos, como o nome já diz, são direitos que todo ser humano deveria ter respeitado, né? Direitos humanos. O último grande documento firmado de forma universal nesse sentido é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada por diversos países desde 1948 para cá, e ele foi motivado pelas atrocidades cometidas na Segunda Grande Guerra. Quando acabou a Segunda Guerra, os países começaram a discutir como que eles poderiam evitar que aquelas atrocidades se repetissem, extermínios de minorias, né, tortura, genocídio e tudo mais que a gente sabe que aconteceu na Segunda Guerra, né? Na verdade, os direitos humanos eles vêm sendo discutidos desde a Idade Média, né? Justamente para a gente tentar andar para frente, evoluir, né? Evitar que a justiça seja feita com as próprias mãos, dar o direito ao respeito das minorias, das diferenças de credo, das diferenças de raça, das diferenças de ideologia, né? Então, eu não sei como você enxerga isso. Eu enxergo de forma bastante positiva. A gente, quando fala em direitos humanos, a gente costuma abrir para uma polêmica, né, de que os direitos humanos deveriam ser respeitados só para as pessoas do bem. O bandido, quem comete algum crime, né, quem incorre algum tipo de erro, não deveria ter o direito humano respeitado. Você concorda com isso? Apesar de ser um ser humano, ele perde o direito a ter o direito do ser humano respeitado, seria algo por aí. Eu fiquei pensando nessa decisão da justiça e me ocorre o seguinte: o sujeito que está fazendo Enem, a pessoa que se candidata a um concurso para ingressar numa universidade, eu acho que ela deve estar preparada para lidar com as diferenças, né? Ela não está se candidatando para ir para um retiro no alto de uma montanha, né, para viver com monges. Não, ela está se candidatando para entrar numa universidade em que ela vai ter que lidar com todo tipo de diferença, com todo tipo de pessoa, com todo tipo de ser humano, né? De todos os credos, de todas as raças, de todas as classes sociais,
pessoas com diferentes ideologias, né, que pensam diferente, e esse é que é o grande barato da universidade. É você aprender a lidar com essas diferenças, é você crescer com debate, é você saber colocar a sua opinião sem querer impor como verdade e ouvir a opinião do outro também, né? E ali você aprende, você vai buscar conhecimento, você aprende muita coisa, inclusive isso, a lidar com as pessoas, né? A se colocar socialmente, saber lidar com as diferenças que é preciso, e principalmente a respeitar as pessoas, a respeitar o ser humano. Então me parece totalmente coerente que um exame que vai filtrar quem vai ter acesso a essas universidades peça que na sua redação o candidato respeite os direitos humanos, não contrarie os direitos humanos. Aí vem a questão de se isso fere a liberdade de expressão. Talvez fira, se você realmente acreditar que bandido bom é bandido morto, você sabe que você não vai poder colocar lá isso na redação, porque isso fere os direitos humanos, né? Da mesma forma que se você acreditar que bandido bom é bandido morto, e você passou na rua e viu alguém assaltando outra pessoa, e você for lá e matar o cara de porrada, você não vai ser desclassificado do Enem, mas você vai ser preso. Você está contrariando uma regra, né? Uma regra jurídica, uma regra social, você está contrariando todas as regras, então você vai sofrer as consequências. Então me parece muito plausível que um concurso que quer selecionar candidatos à universidade crie as suas regras e deixe de forma bem clara, se contrariar a regra, você vai ser eliminado. Não acho que isso seja tolir a liberdade de expressão. Você pode pensar como você quiser, né? Lamento, inclusive, que se você pensa contrário aos direitos humanos, eu acho que isso é uma involução. Agora, você vai ler as regras do Enem e vai saber que lá na redação do Enem, você tem que se colocar a sua opinião ali naquela redação de forma a não ferir os direitos humanos se você quiser se classificar para estudar numa universidade, para lidar com todas aquelas diferenças, diversidade que a gente já falou aqui, né? Eu acho um absurdo essa decisão e essa discussão, se perder tempo com isso. Até porque, na prática, sabe o que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. Para você que vai fazer a redação do Enem, ou se você conhece alguém que vai fazer a redação do Enem, não vai mudar nada. Isso só confunde um pouco mais as coisas. Sabe por quê? A decisão da Justiça acolheu em parte o pedido da Associação Escola Sem Partido. E a parte que acolheu foi o seguinte: a redação não pode ser eliminada de cara, deixada de ser corrigida, porque ali os argumentos da pessoa contrariam os direitos humanos. Ok. Só que existe uma outra regrinha, e essa é específica da redação do Enem, que é a seguinte: toda redação do Enem ela tem que seguir um padrão. Isso está lá no manual do Enem, na cartilha do candidato. Ela tem que ter uma introdução, desenvolvimento, e ela tem que ter uma conclusão com uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção é onde o candidato se coloca a opinião dele de forma a apresentar uma solução para aquele problema que ele colocou na redação. Tá? Então, ano passado foi intolerância religiosa. Ele coloca lá o que ele acha, né, de mais grave que existe no Brasil em relação à intolerância religiosa, quais são os problemas, ele argumenta, e no final ele tem que colocar uma proposta de solução, de intervenção para aquilo. Se ele colocar lá na proposta de intervenção dele que a sugestão para acabar com a intolerância religiosa é simplesmente proibir qualquer manifestação religiosa no Brasil, isso fere os direitos humanos, o direito à liberdade de credo, né? Liberdade e essa cláusula não foi anulada pela Justiça. Então é uma incoerência. Você vai poder ter um discurso contrário aos direitos humanos, mas na hora de apresentar uma solução para aquele problema que você expôs ali, você não vai poder manter coerência com o seu discurso, porque a solução não vai poder contrariar os direitos humanos. Se contrariar, você já vai perder todo aquele quesito final. Então é uma coisa incoerente, que não tem muito sentido. O próprio INEP disse que vai esperar ser comunicado para se manifestar, mas eu acho que você, como candidato, não deveria se preocupar com isso. Como você já se preparou até aqui para fazer uma dissertação que não contraria os direitos humanos, e como eu acredito que essa deva ser a postura de quem realmente está disposto a ingressar numa universidade para conviver com toda sorte de seres humanos, eu espero que você faça a sua redação como você já o faria, né? Como já
já era a regra anterior, não contrariando os direitos humanos. E você, o que acha dessa história toda? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lei, uma matéria que fala sobre as regras do Enem, sobre o pedido, né, à justiça feito pela Associação Escola Sem Partido, né, alguns exemplos de intervenções citados em vestibulares anteriores que contrariam totalmente os direitos humanos, como os que eu falei aqui no início do vídeo, para você dar uma olhada também. E eu queria ouvir a sua opinião sobre o tema, queria ver o teu comentário aqui e responder, vou responder a todos. Deixa um comentário, deixa um joinha e até o próximo vídeo. Forte abraço, obrigado.